Vamos então agora com entrevista importante aqui no Expresso CNN. Agora são 8h35. Nós vamos falar mais agora sobre os 2 dias de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Também essas 3 semanas de depoimentos à CPI da pandemia. Vamos conversar agora com o senador Eduardo Braga, integrante da CPI, que faz a gentileza de, depois de tanto trabalho, tirar um tempinho ainda para conversar com a gente. Senador, Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Eu ouço bem. Boa noite, Mona Lisa. Muito obrigada, senador. Estamos tendo a deferência, estou dizendo isso em todas as entrevistas, dos senadores da CPI virem sempre aqui no Expresso CNN conversar com a gente, mesmo depois de um dia árduo de trabalho, que é para a gente fazer as amarrações necessárias e também as manifestações que os senhores acharem que ainda faltam sobre todos os assuntos. Senador, um dos principais assuntos de hoje, sem dúvida, foi a crise de oxigênio no Amazonas, o estado do senhor. E ali uma declaração dada pelo ex-ministro Pazuello de que o presidente Bolsonaro desistiu, de intervir no estado após ouvir o governador. Isso deixa clara a necessidade, sim, de ouvir o quanto antes o governador do Amazonas, Wilson Lima? Bem, boa noite a todos, boa noite ao Caio, a você. Eu creio que é indispensável ouvir as autoridades do estado do Amazonas, seja o governador, seja o secretário de saúde do estado, que aliás já está convocado e está com o seu depoimento previsto, bem como um ex-secretário executivo, porque o problema no Amazonas não foi apenas a falta de oxigênio. A falta de oxigênio talvez tenha sido a mais dramática de todas as questões, mas há questões de corrupção, há questão de denúncias de compra de respiradores em loja de vinhos, ou seja, há muitos desmandos, descontroles e, lamentavelmente, vidas que se perderam no Amazonas em função de cada uma dessas questões. Portanto, eu creio que a CPI, que tem como fato determinante, melhor dito, a questão do Amazonas, não poderá deixar de ouvir as autoridades do estado do Amazonas. Muito obrigada, senador, pela resposta. Caio Junqueira chega na conversa, Caio. Senador, boa noite. Senador, na sua percepção do que o senhor viu até agora, o presidente Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado criminalmente no relatório final do senador Renan Calheiros? Não, aí eu não tenho como antecipar uma posição em relação ao relatório final, que será apresentado, como você mesmo disse, pelo senador Renan. O que nós esperamos é que, efetivamente, os fatos fiquem elucidados e, mais do que isso, que a gente possa fazer com que o governo mude de postura. Afinal de contas, nós estamos com uma CPI atípica. Ela é uma CPI sob fato continuado. Nós continuamos em pandemia no país, continuamos perdendo vidas no país. Portanto, nós não precisamos e não devemos apenas olhar para trás. Nós precisamos olhar para trás, mas precisamos sinalizar para frente, para salvar vidas e evitar que mais brasileiros venham a morrer por falta de vacina, por negacionismo, por equívocos que acontecem, seja do governo federal, sejam dos governos estaduais e municipais. Senador, a gente está trazendo desde o finalzinho aí da tarde, começo da noite, uma manifestação ali recente, então, sobre o que pode acontecer recentemente, que impactaria os trabalhos da CPI, também a condução, um tal relatório preliminar. O senhor é a favor ou contra? Já uma manifestação, uma pontuação do caminho que vai ser continuado ou não, senador? Analisa, como nós dissemos ainda há pouco, essa CPI ela é diferente de todas as outras. Sem dúvida. Porque ela não trata apenas de fatos passados, ela trata também de fatos presentes e, portanto, creio que os relatórios preliminares são necessários para apontar novos caminhos, para apontar providências, assim que determinado tempo esteja claramente exaurido, claramente comprovado e claramente contextualizado diante do cenário que nós estamos vivendo,
que é um cenário muito difícil, em função de falta de vacina, em função de falta de um cronograma de IFA que possa assegurar o cumprimento do cronograma de entrega de vacinas, a questão da segunda dose. Portanto, há muitas questões que eu creio que a CPI pode efetivamente contribuir com relatórios preliminares. O relatório preliminar já englobaria também as questões locais, tudo que se cobra em relação de investigação das verbas federais para os estados, ou isso estaria mais relacionado ao que a gente está vendo, ao que nós estamos vendo nessas 4 primeiras semanas de trabalho da CPI, senador? Não, eu acho que não, porque nós não conseguimos ainda sequer nos debruçar sobre o caso do Amazonas, que é, como eu disse, fato determinado para a criação e instalação da CPI. O próprio Supremo, ao decidir pela instalação da CPI, levou em consideração o caso específico do Amazonas. Portanto, não creio que o primeiro relatório preliminar, porque creio que esta CPI poderá ter mais de um relatório preliminar, não creio que o primeiro relatório preliminar abranja as questões estaduais e municipais. Caio? Senador, tem um debate aí no grupo chamado G7, que o senhor é um dos 7, né, desse grupo, essa maioria oposicionista / independente que controla a CPI da pandemia, sobre a eventual possibilidade de quebrar o sigilo do filho do presidente, do Carlos Bolsonaro. O senhor concorda? Não vejo fatos que contribuam para uma determinação de quebra de sigilo de qualquer natureza do vereador Carlos Bolsonaro. Senador, eu quero repercutir com o senhor uma manifestação feita agora há pouco na live da quinta-feira do presidente Bolsonaro exatamente sobre a CPI. O presidente disse: quando a gente fala em CPI, continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, informação que chega aqui é que Pazuello foi muito bem, eu estou sendo literal, tá, senador? Mas a CPI continua sendo um vexame nacional. Não querem investigar, então, o desvio de recursos, acabou de dizer o presidente Bolsonaro. Eu respeito a opinião dele, como respeito a opinião de qualquer cidadão, afinal vivemos numa democracia, o que nos permite que o presidente faça a live para expressar a opinião dele. Nós esperamos poder continuar trabalhando e não só contribuirmos para esclarecer os fatos, possíveis omissões e erros do governo federal e de governos de todas as esferas, e mais do que isso, que a gente possa contribuir para salvar vidas. Acho que essa talvez seja a principal missão que nós tenhamos na CPI, é fazer com que todos possamos ter informações e uma narrativa que possa ajudar a salvar vidas. Veja, na falta de vacinas, a única forma de poder dar a doença é o uso de máscara, é o distanciamento e o uso de álcool em gel. Portanto, uma narrativa afirmativa em relação a essa precaução evitará que brasileiros possam adoecer, agravar, ir para o hospital, ir para a UTI e, lamentavelmente, chegar a falecer. De outro lado, é ajudar a que nós possamos avançar no leque de opções de vacina, para que nós possamos contratar essas vacinas e essa vacina chegue no ombro, no braço dos brasileiros, a fim de que nós possamos imunizar a população brasileira. O resto é discurso político. Sim, e em relação ao depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, há um consenso, tanto do Palácio do Planalto quanto ali de alguns interlocutores, de que o ministro Eduardo Pazuello, nesses 2 dias de depoimento, conseguiu blindar, sim, o presidente Bolsonaro e conseguiu se sair bem, apesar do duro embate. Qual a avaliação que o senhor tem sobre o depoimento do ex-ministro, especificamente, não só especificamente em relação à questão do Amazonas, mas o todo do depoimento, senador?
Bem, do ponto de vista de lealdade ao presidente, eu acho que ele foi bem. Ele procurou blindar o presidente de todas as formas, mas não conseguiu explicar muitas coisas e em outras, lamentavelmente, caiu em contradição e até mesmo mentiu, como foi o caso com relação à falta de oxigênio na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Renata Agostini, a nossa analista, também participa da entrevista. Renata. Senador, boa noite. Houve hoje, durante a fala de Pazuello, um momento no qual ele descreveu uma reunião com ministros e presença do próprio presidente Jair Bolsonaro, na qual foi discutida a intervenção na saúde do estado do Amazonas, algo que o senhor, inclusive, defendeu bastante ali na ocasião. Pazuello disse, então, que o governador, Wilson Lima, deu ali explicações e, portanto, não houve essa decisão. O senhor entende que houve omissão do presidente Jair Bolsonaro nesse episódio? Entende que esse episódio ainda tem de ser melhor esclarecido? Bem, primeiro eu pedi a intervenção na saúde do estado do Amazonas para salvar vidas. Isso foi feito um pedido protocolado à Presidência da República no dia 15 de janeiro. Pelo que sei, a Presidência da República consultou o governador do estado do Amazonas, que disse que estava tudo sob controle e que não precisava e não necessitava de ajuda através de uma intervenção na saúde pública. Lamentavelmente, o tempo mostrou que ele estava mentindo e que, lamentavelmente, o governo não tomou a providência que deveria ter tomado para salvar vidas no nosso estado. E brasileiros amazonenses vieram a falecer exatamente por uma falta de ação do poder público para salvar vidas no Amazonas. O senador, a gente está mostrando aí nas imagens, que eu acho que o senhor acompanha também, ali o levantamento que o senador Renan Calheiros trouxe sobre o apontamento dele em relação às mentiras ali proferidas pelo ex-ministro. Estão elencadas ali 14. Quero saber a opinião do senhor, não exatamente sobre essa apreciação do senador Renan Calheiros, mas fique à vontade de comentar, claro, mas em relação à tal ideia de ter ali um VAR da CPI, o que seria uma auditoria em tempo real sobre a checagem dos fatos, das informações. O senhor é a favor? Acha que isso funciona, que isso passa, senador? Eu creio que é necessário que nós tenhamos um suporte técnico para que tenhamos a verdade sobre todos os temas que estamos debatendo, até porque, como eu disse ainda há pouco, o principal objetivo da CPI é evitar que novas vidas se percam, e se perca para a Covid. Nós já temos mais de 444 mil brasileiros que morreram em função desta pandemia. Portanto, creio que todo esforço para salvar vidas será bem-vindo. Então, se precisar votar para o sim em relação a isso, o seu voto é sim? Sim, eu creio que a verdade é muito importante para que a gente possa ajudar a salvar vidas. Caio? Senador, qual que o senhor acha que deve ser o próximo capítulo, né? Tem a impressão, tem a sensação de que Manaus e Amazonas, é por aí mesmo? O senhor acha que depois de essas primeiras semanas da CPI transitarem muito por Brasília, Palácio do Planalto, Ministério da Saúde, é a hora de começar a tratar de Amazonas? Ou dá para fazer Amazonas junto com outros estados e junto com Brasília também? Qual que é a sua percepção? Para onde vamos a partir de quarta-feira, né, que tem a sessão deliberativa para aprovar os próximos requerimentos? Bem, eu acho, Caio, que nós ainda temos um tema que está pela metade, que não está completo, que é a questão da vacinação. Ainda há pouco eu assisti a Mona Lisa e a programação da CNN mostrando a queda de 20% na vacinação do país e que nós levaríamos mais de um ano para ter a população adulta vacinada do Brasil. Ainda falta ouvir a Fiocruz, ainda falta ouvir o Butantan, ainda faltam ouvir outras opções de laboratórios e de vacina, portanto, para o Brasil. Ainda temos a questão do tratamento precoce, que
nós vamos, na próxima terça-feira, ouvir a doutora Mayra Pinheiro, e aí vamos ter, com certeza, boa parte dessa questão do tratamento precoce encerrado e concluído, não é? E, obviamente, que esperamos que, a seguir, venha o passo sobre as autoridades estaduais do Amazonas, que é fato determinado desta CPI, que, portanto, tem nexo, tem conexão e matéria, portanto, pacificada da jurisprudência sobre a competência da CPI neste caso. E, a partir daí, então, outros deverão ser aprovados a partir de quarta-feira para que nós possamos ter novas linhas e, como eu disse, no sentido de ajudar a salvar vidas e, ao mesmo tempo, elucidar, botar luzes sobre questões que levaram ao Brasil, lamentavelmente, esse número triste de mais de 444 mil mortes. Renata? Senador, o senhor falou sobre essa expectativa do depoimento, por exemplo, de Mayra Pinheiro. Há ainda outros integrantes, ex-integrantes, né, da gestão Pazuello, como o ex-secretário executivo Elcio Franco, que também será ouvido na CPI. Avançando para esses outros quadros, além de Mayra Pinheiro, que já é na semana que vem, o que o senhor entende que tem de ser extraído, então, desses outros ex-secretários? Elcio Franco, por exemplo, ficou ali muito à frente da negociação com vacinas. Há outros aspectos que o senhor entende que ainda precisam ser esclarecidos? Eu creio que nós temos vários aspectos do ponto de vista de suprimento e do ponto de vista de contratação ainda a ser esclarecido. Uma questão que eu não posso deixar de citar é a questão do kit intubação, porque nós sofremos no Amazonas falta de kit de intubação, o que é absolutamente desumano. É uma pessoa intubada, sair da sedação, é algo desesperador. E, meses depois, o Brasil viu isso acontecer em municípios ricos, em estados ricos, e, mais uma vez, não estarmos preparados para isso. E outra questão que eu acho que precisa ser também discutida é a questão dos hospitais de campanha. Essa pandemia não acabou. Eu acho que todos nós que estamos acompanhando de perto as informações, nem sempre alegres e nem sempre boas notícias, por exemplo, a existência de uma confirmação desta variante da Índia hoje, sim, no estado do Maranhão, é mais uma má notícia que preocupa todos nós. Nós não sabemos ao certo se as vacinas são eficientes com relação a essa nova variante e precisamos estar prontos para poder socorrer e atender possíveis demandas. Nós não podemos ficar sem planejamento, sem uma questão sistêmica que dê segurança ao povo brasileiro. Portanto, acho que precisamos aprofundar, não apenas com os assessores e com a equipe do ministro Pazuello, mas, inclusive, com a atual equipe do atual ministério. E uma outra questão que eu acho que não pode deixar de ser dita é que o protocolo clínico, que acabaria de uma vez por todas com essa discussão sobre cloroquina, que seria decidido pela Câmara de Inovação e Tecnologia do Ministério da Saúde, o CONITEC, até hoje não se reuniu, foi provocado em dezembro, tem 180 dias de prazo, com mais 90 dias. Ora, são questões como estas, que são eficazes, que podem ajudar a salvar vidas, que nós precisamos fazer acontecer imediatamente. Sem dúvida. E é o que o Brasil quer ver, espera de vocês, né? O Brasil inteiro acompanha aqui na CNN. Nós estamos transmitindo absolutamente tudo, repercutindo tudo. As respostas para a população brasileira precisam chegar, especialmente através dessa comissão parlamentar de inquérito. Senador, muito obrigada de verdade pela deferência. Depois de uma semana tão cansativa, exaustiva, os dias estão longos, mas eu reitero que sim, é muito bom, é muito importante a gente fazer a amarração. Então, até uma próxima, senador. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado.
Obrigada ao Caio Junqueira e à Renata Agostini, que também participaram comigo da entrevista.